Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, amado irmão, amada irmã, ao canal Orações e Canções. Eu sou Fábio Lessa e hoje, dia 2 de outubro, a Igreja faz memória litúrgica ao Anjo da Guarda, este grande presente que Deus nos deu, este amigo que nos acompanha por toda a caminhada. Meu irmão, minha irmã, vamos refletir o Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículos 5 a 10. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele voltar do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, quando eu como e bebo. Depois, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, no Evangelho que acabamos de ouvir, os discípulos pedem a Jesus para aumentar a fé deles. É importante refletirmos este pedido, pois os discípulos estão entrando na mística do reino. E percebam, meus irmãos, que seguir a Jesus não é fácil. Quando se opta ao seguimento do Evangelho, é deixar para trás tudo o que tem: casa, família, amigos, deixar o egoísmo e a vaidade de viver para si mesmo e viver para os irmãos, sem olhar laços de sangue ou interesses pessoais. Os discípulos, então, começando a entender essa mística, pedem ao Senhor para aumentar a fé. Esse pedido, aumentar a fé, quer dizer para Jesus aumentar a coragem de o seguir sem duvidar que tudo é possível para aquele que crê, que ama e acredita no próximo, assim como Jesus, de seguir persistente no caminho apesar das provações. É este o significado desse pedido dos discípulos a Jesus. E Jesus faz uma referência aos discípulos, dizendo que, se tivessem fé, mesmo que pequena, como um grão de mostarda, que poderiam dizer à moreira para se arrancar daquele lugar e se plantar no mar. Com essas palavras, meus irmãos, Jesus nos alerta a não duvidar que tudo é possível quando vivemos com fé. Quando trabalhamos, nos esforçamos em tudo o que fazemos e temos fé que o Senhor está abençoando tudo, pois estamos em sintonia com Ele. Ter fé é acreditar que fazemos o nosso melhor e confiamos na vontade do Pai se o resultado não depende mais de nossas ações. E mesmo com medo, seguimos firmes na oração. Amados irmãos e irmãs, e Jesus continua o Evangelho com a parábola. Essa parábola, onde o servo faz o que o patrão o ordena, nos alerta quanto às Escrituras. Sabemos que os fariseus e mestres da lei tinham a concepção que, se fizessem tudo o que estava escrito na lei, que teriam a salvação eterna. É como se Deus não pudesse recusar a eles o céu, porque eles seguiram a Sagrada Escritura. Jesus nos traz uma concepção diferente.
o Mestre, com essa parábola, nos ensina que seguir a Escritura é fundamental. Nós, como os filhos de Deus, seguimos a palavra deixada por Jesus. É o dever de todo filho e toda filha obediente. E não há mérito nisso. O pai fala para o bem do filho, e o filho atento e obediente o escuta e segue as suas orientações. Agora, o filho que ama o pai segue o que ele diz e vai além. O filho se esforça cada vez mais pelo pai, ajudando-o de todo o coração, sem duvidar que é o certo a se fazer. O filho faz mais do que o pai pede. Na verdade, o filho não espera o pai pedir, pois sabe o seu papel de filho e se dedica completamente ao serviço. Percebam, meus irmãos, que quando nos dedicamos às obras de Deus, que não há mérito nosso próprio nisso, pois nós somos inspirados pelo Senhor àquela ação e devemos ser simplesmente gratos a Deus por nos inspirar e conduzir o nosso agir. É este o sentido do servir que Jesus nos convida, de fazermos o nosso melhor para o reino de Deus, sabendo que toda boa ação é gerada pela inspiração divina no servo humilde, o servo que se coloca a serviço. Peçamos, amados irmãos e irmãs, a Maria Santíssima, a perfeita serva de Deus, aquela que não duvidou e que foi grata a Deus por a ter colocada a serviço do reino. Que assim seja. Amém. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e compartilhe. Que possamos ser, amados irmãos e irmãs, servos atentos e obedientes à palavra de Deus.